Oi gente, estou aqui mais uma vez resolvendo uma questão que me pediram nos comentários de algum dos meus vídeos. Se você quiser pedir uma questão também, é só deixar nos comentários desse vídeo ou de qualquer outro aqui do canal. Então, essa questão aqui fala o seguinte: uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão, de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. E aqui você tem uma ilustração desse circuito. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Então nós temos uma situação aqui contextualizada, porque pode acontecer no dia a dia mesmo, de você ligar a tua casa na rede elétrica usando um cabo mal dimensionado. E você vai ter vários problemas com os teus aparelhos elétricos, como fala aqui no problema, que se você ligar todas as luzes, a TV apaga. Enfim, isso não é desejado. Aí agora, qual vai ser o número máximo de lâmpadas que eu posso ligar sem que a TV pare de funcionar? Então, para começar essa questão, eu quero que você perceba uma coisa. Olha só, nesse circuito, nós temos duas partes. A primeira parte do circuito é esse resistor aqui, de 10 ohms, que representa a resistência desse cabo, que liga a casa à rede elétrica. E aí a outra parte é esse bolo todo aqui de resistores. Esse bolo todo de resistores está ligado em paralelo. Como que você pode perceber isso? Olha só, olha para cá. Você tem um pontinho aqui. Entre esse pontinho e esse, o que tem? Não tem nada, só tem cabo. Então você poderia eliminar esse cabo e juntar esses dois pontos. Aí agora, entre esse ponto e esse, você tem o quê? De novo, nada. Então você elimina o cabo e junta os dois pontos. Entre esse e esse, você tem nada. O que você faz? Elimina o cabo e junta. E por aí vai. No final, você vai ter uma armação tipo essa daqui. Ou seja, você tem os 5 resistores, as 5 lâmpadas de 200 ohms ligadas em paralelo e, ligado em paralelo com elas, a sua televisão, que é uma resistência de 50 ohms. Então, tudo isso daqui está ligado em paralelo. É um bolão de coisas ligadas em paralelo. E agora você coloca o resto do circuito, se você quiser, para facilitar a sua compreensão. A fonte, aquela resistência que vem do cabo e acabou. Ou seja, o circuito é composto por duas partes. A tua resistência de 10 ohms, que está associada a esse cabo, que conecta a casa à rede elétrica, e essa grande associação em paralelo de vários resistores. E a tua fonte tem 120 volts. Ok. Agora, como que a gente pode caminhar nesse problema? Repara o seguinte. A tua corrente elétrica, ela sai da fonte e vai passeando pelo circuito. E aí ela passa por esse resistor aqui. Quando ela passa por esse resistor de 10 ohms, ela sofre uma queda de potencial. Aí eu vou dizer que ela sofre uma queda de potencial, vou dizer aqui de V1. Coloquei em verde. V1 é a queda de potencial, ou queda de tensão, ou queda de DDP, entre esse ponto e esse ponto do teu circuito. Ou seja, é a DDP a qual esse resistor de 10 ohms está sujeito. Então, quando você chega aqui nesse ponto, você não tem mais 120 volts. Você tem, na verdade, 120 menos V1 volts. E essa é a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto. Ou seja, é a diferença de potencial a qual essa segunda parte do circuito está sujeita. Só que todos esses componentes aqui estão ligados em paralelo. Ou seja, qual é a DDP a qual esse resistor está sujeito? A DDP a qual ele está sujeito é 120 menos V1. Qual a DDP que esse daqui está sujeito? 120 menos V1. E por aí vai. Porque quando você conecta resistores em série, todos ficam sujeitos à mesma diferença de potencial. Aí você consegue perceber o seguinte. Se tu pega aqui as duas pontas desse ramo da TV, essa e essa, a DDP aqui vai ser de 120 menos V1. Só que lá no problema, ele fala que para a TV funcionar, você precisa de uma tensão entre 90 e 130 volts. Então vamos pegar na pior situação. Vamos supor que esse V que chegou lá na TV é de 90 volts. Vamos supor isso. Se a gente supõe isso, o que acontece? Você fica com uma equação 90
é igual a 120 menos V1. E dessa equação você consegue calcular qual deve ser a queda de potencial máxima que acontece aqui nesse primeiro resistor. Aí você vai concluir o seguinte: V1 é igual a 120 menos 90, portanto V1 é igual a 30 volts. Ah, mas para que eu queria fazer isso? Você queria fazer isso para poder calcular qual é a corrente que está correndo pelo seu circuito na pior situação possível. E como que você calcula a corrente agora que você sabe o valor de V1? Você usa a lei de Ohm. Lei de Ohm fala que a diferença de potencial entre os dois ramos de um resistor é igual à resistência desse resistor vezes a corrente que passa por ele. A DDP entre os dois ramos desse resistor aqui de 10 ohms, nós acabamos de calcular que é de 30 volts no pior caso. Então, 30 é igual a 10 vezes a corrente. Portanto, a corrente que passa por esse circuito, na pior situação, é igual a 30 sobre 10, e isso resulta em 3 amperes. Ou seja, a corrente que passa pelo teu circuito, na pior situação de todas, é 3 amperes. Ah, mas agora para que você queria fazer isso daí? Bom, porque agora você é capaz de calcular quantas lâmpadas essa corrente é capaz de manter acesa. Como que você calcula isso? Da seguinte maneira: quando você chega com a corrente nesse ponto daqui, ela se divide em 6 partes. 5 partes são iguais, vou chamar de I1. Por que elas são iguais? Porque em todos esses ramos daqui, você tem a mesma resistência. Portanto, a corrente se divide de maneira igual entre esses 5 ramos. A resistência do ramo da TV é que é diferente. Então, para cá, vai uma outra corrente que eu vou chamar de I número 2. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, nós vamos calcular qual é a corrente que passa pela televisão nessa situação que é a pior possível. Vamos lá. Usa a lei de Ohm de novo. A diferença de potencial na televisão, que é esse V azul, é igual à resistência da televisão vezes a corrente que passa por ela, que é a corrente I número 2. Agora você usa os dados para calcular a corrente I número 2. A DDP você sabe que tem que ser igual a 90. A gente está nessa pior situação, onde você tem exatamente a mínima possível. A resistência da TV é de 50 ohms. E a corrente I2? A corrente I2 eu não sei, mas eu posso descobrir. I2 vale 90 sobre 50. Simplificou os zeros, fica 9 sobre 5. Quanto vale 9 por 5? É facinho. É só você pegar o 9, multiplicar por 2 e dividir por 10. 9 vezes 2, 18. 18 por 10, 1,8 ampere. Então, dica aí para você. Para dividir por 5 bem rápido, você multiplica por 2 e divide por 10. Enfim, a corrente que passa pela TV é 1,8 ampere. Agora deixa eu te perguntar. Se cada uma das lâmpadas está sujeita a uma DDP de 90 volts, o que é verdade, porque elas estão ligadas em paralelo com a televisão, então quanta corrente tem que correr para cada uma das lâmpadas? Vamos fazer a conta. Vamos usar a lei de Ohm mais uma vez. Então, a lei de Ohm fala aqui, a DDP é igual a resistência vezes a corrente. Qual é a DDP que uma dessas lâmpadas aí está sujeita? Cada lâmpada está sujeita a uma DDP de 90 volts, porque elas estão ligadas em paralelo com a televisão. A resistência de uma lâmpada é 200 ohms. E a corrente que passa por ela, eu não sei. Aí fica assim, I é igual a 90 sobre 200. Simplificou aqui, aí fica 9 por 20. Aí você faz em 2 etapas. Primeiro divide por 10. Quanto é que é 9 por 10? 9 por 10 é 0,9. E aí, aqui embaixo ainda fica um 2, porque a gente tinha 20. Quanto que é 0,9 por 2? 0,9 por 2 é 0,45 ampere. Então essa é a corrente que passa por cada lâmpada nessa pior situação possível. Mas para que você queria saber isso? Você queria saber isso para o seguinte. Agora você sabe quanto vale I1, quanto vale I2 e quanto vale a corrente completa. O que você pode fazer? Vem para cá, ó, para essa parte de cima que ainda tem espaço para fazer conta. Você pode fazer o seguinte. A corrente total I é igual à corrente que vai para a televisão mais todas as correntes, vou chamar de N, que vão para as lâmpadas. E cada lâmpada puxa uma corrente I1, cada lâmpada ligada, claro. Então você tem aqui 3 é igual a I2, que é 1,8, mais o número de lâmpadas ligadas, vezes a corrente que cada uma está puxando, que é 0,45. Aí você consegue agora calcular
qual é o maior número possível de lâmpadas que podem estar ligadas. Aí vamos lá. Passou 1,8 para lá, 3 menos 1,8 é igual a n vezes 0,45. 3 menos 1,8, 1,2 é n vezes 0,45. Então, n é igual a 1,2 sobre 0,45. Tenho que fazer essa conta exata? Não. Por quê? Porque você sabe o seguinte: se você pega 1,2 e divide por 0,4, você tem quanto? Você tem exatamente 3. Como o 0,45 é só um pouquinho maior do que o 0,4, você consegue perceber que essa conta daqui vai dar um número que é um pouquinho menor do que 3 e um pouquinho maior do que 2. Ou seja, esse n daqui está entre 2 e 3. Vamos dizer que ele é aproximadamente 2,5. Só para referência, só um chute. O que é importante aqui? O importante é o seguinte: você não tem como ligar meia lâmpada. De jeito nenhum. Ou você liga uma, ou você não liga. Então, qual é a tua resposta? O número máximo de lâmpadas que você pode ligar ao mesmo tempo é 2. Por quê? Se eu ligar uma lâmpada a mais, eu teria que ter o n igual a 3, e o n não chega a 3. Portanto, a resposta correta desse problema é a letra B, que diz que 2 lâmpadas é o máximo que você consegue ligar junto com a televisão. E se eu ligar mais uma, pode? Claro, vai desligar a televisão, você que sabe. Vê TV ou liga a lâmpada. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. E lembrando, se quiser pedir alguma questão ou algum conteúdo, é só você deixar nos comentários desse vídeo ou de qualquer um outro aqui do canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.